Muito boa tarde aos ouvintes e telespectadores do Sistema Juruá de Rádio e Televisão. Quem está falando aqui é o jornalista Nelson Liano, falando da Assembleia Legislativa do Acre, na capital Rio Branco. E eu vou conversar com o deputado Geraldo Pereira, líder do PT aqui na casa, que vai falar sobre o novo orçamento que chegou hoje para apreciação dos deputados. Boa tarde, deputado. Qual é o ponto principal do orçamento 2014 para ser executado no estado do Acre? Na verdade, o orçamento ele já vem sendo discutido com a sociedade há muito tempo. Quando um político se candidata ao cargo de governador, ele faz um plano de governo e, quando assume, encaminha à Assembleia Legislativa um documento chamado PPA, Plano Plurianual, que é para os próximos, a partir do segundo ano dele, mais 4 anos, ou seja, 3 anos do atual do governo e o primeiro ano do governo seguinte. Depois se elabora a lei de diretriz orçamentária. Aí é aquela que orienta a elaboração do orçamento. A lei vai dizer quais são as diretrizes, olhando para o PPA, né, segundo a ideologia dos governantes, e depois elabora-se a lei orçamentária anual, conhecida como LOA. E o orçamento desse ano está chegando agora com o valor de 5 bilhões 331 milhões, sendo a maior fatia para a educação de 930 milhões e da Secretaria de Saúde com 670 milhões. Também o grande peso do orçamento é exatamente a folha de pagamento dos funcionários públicos, com mais de R$1 bilhão, né? E sobra apenas 4% para fazer investimento. Por isso que foi muito importante o governador contrair o empréstimo junto ao BNDES para conseguir fazer as ruas do povo. Está começando a iniciar fortemente investimento em ramais, no programa de piscicultura, da construção de açude, a construção dos frigoríficos, a implementação de novas ferramentas para o sistema de industrialização do Estado, entre outros. Portanto, o orçamento é uma peça extremamente importante para o funcionamento do Estado e que deverá ser levado à votação no dia 12. Se não for possível concluir as discussões até o dia 12, será feito no dia 19. Agora, 5 bilhões e 300 milhões de reais num tempo em que, evidentemente, nós vivemos uma crise financeira internacional. Qual a origem desse montante de recurso? Isso é só dinheiro de repasse do governo federal ou essa receita que compõe o orçamento tem o ICMS, por exemplo, receitas próprias e os próprios empréstimos também contraídos pelo atual governo são considerados nesse orçamento, deputado Pereira? Na verdade, todo o orçamento, mesmo os empréstimos, quem paga são os impostos. O governo contrai empréstimos, mas a garantia do pagamento são os impostos gerais, ou aqueles de responsabilidade de arrecadação do Estado ou dos municípios, no caso dos municípios, ou as transferências constitucionais via Fundo de Participação dos Estados, que é o conhecido FPE, ou Fundo de Participação dos Municípios, que é o conhecido FPM. Mas os empréstimos são pagos com os impostos, né? Os esforços de cada um consumindo mercadorias ou serviços, pagando os seus impostos através do imposto de renda também, o IPI quando se produz uma mercadoria industrializada, de forma que o Estado brasileiro e o mundo é assim. Funciona através dos impostos. E os impostos ainda é a forma mais justa de se fazer distribuição de renda. E para falar também sobre a questão do orçamento, agora nós vamos ouvir a oposição aqui da Assembleia Legislativa, no caso a deputada do PMDB, Antônia Salles. Deputada, como é que a oposição vai avaliar esse novo orçamento que chegou hoje aqui na casa de 5 bilhões e 300 milhões de reais para ser executado em 2014? Primeiramente, eu quero dizer que é uma quantidade exorbitante. Se realmente chegasse à população, a beneficiar nosso povo, que desse para a gente ver mesmo, com esses projetos que o governo mostra aí, pelo menos eu falo por mim, eu não falo pelos outros deputados da oposição. Eu, por mim mesmo, eu voto contra. Por quê? Porque o ano passado, o orçamento foi de 4 bilhões e 900 milhões. Eu digo para as pessoas que eu visito, as comunidades dos rios, dos Carapé, aquelas pessoas que não sabem quanto é 1 bilhão de reais, eu digo 1.000 milhões. Aí eles dizem, Ave Maria, dá para mim viver, sustentar minha família, meus filhos crescerem, nascer os netos, vir bisneto, vir tataraneto e a gente ainda não acaba esse dinheiro. Então, quantos bilhões eles nos dizem?
e não chega até nós. Nós estamos aqui nessa comunidade sem uma canoa sequer, doado pelo governador desse dinheiro, que nós vamos pagar. Então, gente, enquanto o governo não mostrar aonde que gasta esse dinheiro, eu voto contra, porque eu acho muita dívida, muito dinheiro, né, para o povo pagar, porque a maioria dos débitos do nosso estado, do governo do estado aqui, é tudo emprestado. Então, nós, os acreanos, estamos fadados a pagar essa dívida até os nossos netos e bisnetos que virão. Então, se eu não ver alguma coisa que me justifique esse gasto e me justifique para onde foi parar o orçamento anterior de 4 bilhões e 900 milhões e agora 5 bilhões e 300 milhões, eu já disse, me manifestei anteriormente, que eu voto contra. Quero agradecer aqui a deputada Antônia Salles do PMDB e dizer aos ouvintes e telespectadores que esse orçamento que já chegou aqui na casa, será executado em 2014, deverá suscitar muitas polêmicas, há um aumento substancial, mesmo porque o ano de 2014 também será um ano de eleições gerais no Acre e no Brasil, evidentemente. Vamos aguardar e informar como é que serão os debates em torno da execução desse orçamento para 2014. É sempre um prazer estar em sintonia com vocês. Nelson Liano Júnior, aqui da Assembleia Legislativa, para o Juruá Notícias.